Qual é a tua relação entre ciência e espiritualidade? Você sabe o que é mãe divina? A prosperidade é um aspecto espiritual ou é um aspecto puramente material? As ferramentas que nós temos aí à disposição nas mais diversas vertentes são realmente eficazes ou é o ser humano que coloca a mágica para acontecer? Hoje você está numa profissão e realmente você acredita que pode ir para outra. Você acha que existe algum bloqueio se você realmente colocar tudo isso que eu falei em prática? Todos esses tópicos serão colocados à disposição com uma maior efetividade, né? Com a nossa convidada que está aqui mais uma vez, Diana Minucci, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fael. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Filhos do Todo, levando um pouquinho de todo o conhecimento, todos os meus estudos, podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Gratidão imensa, já é da casa, né? Então é fácil a gente conversar porque já tem uma sintonia, o público gosta de te ver por aqui, tem bons comentários, então o pessoal pede, né? Vocês pediram para ela está aqui de novo. Eu vou falar uma coisa, já que você pediu para ela estar aqui, vamos fazer uma força aí para esse episódio ir para frente, para outras pessoas, para que também a mesma sensação que você tem chegue a outras pessoas. Like, compartilhar e se não é inscrito, inscreva-se. É só 3 movimentos aí que você vai fazer. E outro movimento que você pode fazer é escrever aqui tudo que você tem de bom para passar para outras pessoas, porque nos comentários o comentário pode sair daqui muito melhor do que entraram, além do conteúdo que nós vamos ter, vocês conversam por aqui. Combinado? Então, vamos para cima, né, como diz aí o dito popular. Me diz uma coisa, você sempre fala sobre a sua história pessoal, que é uma história interessante e assim, muitas vezes as pessoas te chamam de louca, né? Como é que você foi fazer isso? Como é que você saiu de um emprego, de um cargo que você tinha ali, garantido, né? Uma estabilidade e, vamos colocar entre aspas, arriscou? Por que você não arriscou? Você já sabia que tudo ia dar certo no seu interior. Mas aí que é o ponto. Qual foi o momento que você, no seu interior, quebrou aquela corrente da dúvida e falou: "Eu sei"? O momento da dor. O momento que eu me vi sozinha, o momento que eu não tive mais ajuda de ninguém, o momento em que todos viraram as costas, e eu sei que você passa por isso também, porque é esse o momento que eu falei: "Eu vou acreditar em mim, eu não vou mais esperar nada do externo, nenhum salvador pode vir aqui comigo, eu vou neste propósito da minha vida", e fiz essa experiência, pedi a exoneração e eu vivo esta vida livre que você pode viver também. E essa questão da pessoa dar um próximo passo em relação a gente vê muito sobre isso hoje com maior ênfase, né. O incômodo que você falou é algo que é importante. Eu vejo como algo importante na minha vida e eu vi que é importante na sua e das outras pessoas. Mas o processo de você idealizar isso na mente é maravilhoso, você tem aquele deleite, né. Mas na hora, muitas pessoas, na hora do vamos ver, muitas pessoas elas acabam sucumbindo à zona de conforto. Então, às vezes, por exemplo, tem família, tem compromissos, você tinha também, mas você teve um diferencial que outras pessoas que entram aí na sua percepção começam a ter, né. O que que você diz para uma pessoa que hoje está numa situação de total desgosto, mas aprisionado ao fator financeiro dentro de um trabalho e não pode largar? Como ela pode começar a virar essa chave? Ela precisa saber dela, quais são os talentos dela e o que faz ela feliz, aonde que ela se alegra. Naquele momento que ela sabe aonde faz feliz, que ela consegue descobrir que aquele momento, que no meu caso era aquele acolhimento, direcionamento com outras pessoas, com o meu cliente, é exatamente aí. Eu vou ajudar demais pessoas. Então, começar sempre numa lateralidade.
tá no teu trabalho, mas começa na tua reprogramação mental. Entra dentro da tua mente e começa a viajar. Porque se você não está conseguindo sair deste lugar, que é a zona de conforto, ou até mesmo o caos que eu passei. O caos, ele não veio para ficar, ele só quer uma organização. Então, ele bagunça tudo para que tudo se organize. E quando isso acontece, se a tua programação mental é a mesma aquela de quando você nasceu, de tudo que você viveu, você não vai conseguir sair daquele piloto automático, porque já está gravado no campo, né? Como alguns cientistas usam, no campo, no subconsciente, essa gravação já está lá. E você sempre vai trazer mais do mesmo. Então, este momento é o momento que entra o observador, na ciência a gente fala, ou a tua alma consciente, o que a espiritualidade usa. Então, você precisa estar consciente disso, e você olhar para você e você dizer, isso não está legal para mim. Isso eu quero mudar, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer o meu sucesso. E aí entra a parte do servir em ressonância com a tua alegria, com o que te faz feliz. Dinheiro, gente, ele tem que ser consequência desta entrega. Dinheiro por dinheiro, se tu colocar à frente, você não vai conseguir. Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu quero ganhar dinheiro. Se não for a tua paixão, em algum momento isso vai se dissociar de você. Para estar associado a você, você precisa ter amor. Você precisa ter uma paixão por esta entrega, por este servir. Sim, aí não tem como. O meu ponto decisivo foi exatamente esse. Eu amo servir as pessoas. Eu acredito em mim e eu vou. Agora, com a mesma programação mental que eu tinha, eu ia conseguir? Não, eu tive que quebrar, ó, as catarses vieram, tudo isso aconteceu, o caos chegou, eu me vi sozinha. Não havia ninguém para conversar sobre física quântica, sobre espiritualidade, não havia. E tipo, é doida essa mulher, tá doida essa mulher. E eu sabia o que eu estava fazendo. Aquilo tocava meu coração, aquilo pulava, sabe? E o ponto do dinheiro, né, que eu acho que é algo que sempre é falado, domina muitas pessoas, não deve dominar, mas domina, né? E essa questão que é um paradigma. Enquanto as pessoas podem colocar um termômetro, como você falou, acho que é muito legal isso. Se você está fazendo algo que ainda não está dando dinheiro, mas você está persistindo, tem um significado. Porque se você não está dando dinheiro ainda, mas você acredita mesmo assim e continua, significa que isso, quando vir a dar dinheiro, vai ser espetacular com mais um quesito. Então é muito legal isso, é muito legal. É Tem muito também dinheiro. importante, é muito importante. Eu não comecei fazendo dinheiro no primeiro mês, mas tem uma parte aqui que vale salientar, que é a tal da gestação deste período. Primeiro, Fael, tudo acontece no sutil, tudo tem que acontecer no sutil, para depois materializar, para depois vir para o concreto. Então, eu sempre falo que é do sutil ao concreto. Só que enquanto você não se encontra com o sutil, com a espiritualidade, com o campo, com a reprogramação mental, muitos são os nomes. Não dê importância a tantos nomes, mas dê importância ao caminho. Este caminho que você diz: "Eu sei o que eu estou fazendo, e isso faz sentido para minha vida, e isso me traz alegrias". Ali você só persiste que tu sabe que vai dar certo. Em algum momento isso decola, que é o tempo da gestação. É uma lei universal, não tem como não ser. Sabe quantos ciclos lunares uma mulher precisa ter para ela gerar o filho? São ciclos lunares. Então, nós também, para ter alguma coisa, para fazer alguma coisa, são tantos ciclos que nós precisamos. E é por isso que eu chamo. Tudo acontece no sutil e é de lá para cá. A cura acontece do sutil para o concreto. A materialização financeira é de lá para cá. Os bons relacionamentos é de lá para cá. Você dá o norte, dá o caminho, o GPS e depois acontece na matéria. E às vezes a gente vê nomes de pessoas que ficaram conhecidas, né? E normalmente a foto deles é quando ele já tem uma idade madura. Por quê? Porque ele ficou reconhecido mais numa maturidade. Por quê? Porque houve todo um processo. Ele começou, por exemplo, numa idade mais jovem, mas a pessoa vem a ser reconhecida numa maturidade. Por exemplo, o Einstein, né?
Ele começou a ficar reconhecido quando ele estava numa idade mais madura, mas não significa que antes ele não estava fazendo as coisas, né? O próprio Tesla, ele teve um momento de glória, mas ele teve um momento também de Caótico. recolhimento Aham. caótico, de as pessoas colocarem ele de escanteio, né, de desacreditarem. Então, legal isso. E aí você falou sobre ressonância, né? Esse termo da ressonância eu acho interessante, porque hoje as pessoas ligam a palavra ressonância harmônica com o Hélio Couto. E eu sei que, assim como outras pessoas que também lidam com essa temática, você tem um significado em relação a uma vivência, né, com essa ferramenta da ressonância harmônica. E muitas pessoas criticam, outras pessoas revelam que tiveram mudanças significativas e colocaram a vida num outro eixo. Como é que foi para você o contato com essa ferramenta? E durante esse período, se aconteceu alguma coisa que você considera que, aos olhos materiais, seja inexplicável? Sim, desde a primeira onda que eu comecei a fazer com o professor Hélio Couto, eu fui jogada para um lugar que nem eu sei explicar, porque eu não me reconhecia mais. Porque eu dizia: "Meu Deus, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sou mais". Eu já estava no processo de estudar sobre terapias, física quântica, espiritualidade e tal. Eu já estava nesse lugar, mas eu não sabia do tamanho da transformação. Então a RH para mim, eu sou ressonante até hoje, né, eh, a RH para mim ela me transformou, de verdade, eu não tenho como dizer que não, porque de fato, ela é uma onda de amor tão incrível que quando eu não estou numa outra fase, digamos, com vibração mais baixa, eu vou ter catarses. Então assim, ó, peço a RH? Peço sim. Agora eu preciso me vigiar para estar numa vibração bem alta, para colapsar a função de onda, porque senão vem a catarse, que é o que é a catarse? É a resistência. Então, quando eu não tenho o fluxo da aceitação, do amor, da criatividade, tu resiste. E aí tudo que eu resisto persiste em mim. Então a onda, ela vem como uma onda de amor, de cima para baixo. E se eu não estiver na vibração ali ressonante com ela, de fato as catarses vêm. Explica um pouquinho sobre a sua ótica. Por que quando vem o download, sabe aquele momento que você fala: "Ah, era isso que eu tinha pedido"? Poucos momentos depois vem uma frustração para a maioria das pessoas e um tipo: "Não, eh, não é isso", ou então: "É muito difícil", ou então a pessoa coloca obstáculos e diz assim: "Ah, mas será que não é da minha cabeça?". Exatamente, porque o que faz com que a pessoa evolua, salte e que aquela ressonância, tudo que você pediu lá aconteça na tua vida, é você sair da zona de conforto. O universo ele anda numa velocidade altíssima. E se você está parado, você não está em movimento, você não está evoluindo. Então, é muito mais fácil eu ficar em casa, não estar aqui hoje, sentadinha no sofá, sem fazer nada, atendendo um, dois, está tudo bem. Mas quanto desafiador é? Vou viajar, vou sozinha, vou lá, vou enfrentar, vou fazer o podcast sim, vou levar mais consciência a todas essas pessoas que estão assistindo, vou dizer sim como que aconteceu comigo. É desafiador? É, só que é esse movimento que faz todas as coisas acontecerem. Então, pedir a RH e não se vigiar para ficar nessa frequência elevada e não ter o movimento, o caótico vai ficar. A zona de conforto, tu quiser, vai ter uma bagunça geral aí, a dor. Eu sempre faço uma pergunta para pessoas que estão falando sobre o tema, que é o seguinte: caso você tivesse hoje na condição de ser uma herdeira de uma grande fortuna, isso mudaria algo na sua vida em relação ao que você faz hoje como temática, eu tô falando, tá, não como plus, Aham. como recursos, né. Uhum. Então, digamos que eu fosse herdeira hoje, não necessitasse de nada de dinheiro, estaria tudo fluido na minha vida. Entra uma parte do servir e daquela alegria aqui. Entra uma outra
frase minha que também tem a ver com ressonância, tá? No momento do meu atendimento com o cliente, ele vai muito além do que as palavras que estão acontecendo. Quando você entrelaça com uma pessoa à tua frente, como nós estamos agora, assim, você está prestando atenção em mim, eu estou prestando atenção em você, e o download está acontecendo. Isso é uma ressonância límbica que está acontecendo, que é a real cura entre duas pessoas, entre pai e filhos, entre cliente e terapeuta. Isso acontece muito comigo. E naquele momento que eu estou vendo o cliente ele fazer o download, nossa, é mesmo? Quando ele foi lá no passado, ressignificou, eu trouxe ele de lá, daquela dor, daquilo que machucava ele, de uma trava na vida dele. E aquele processo faz o download, eu fico assim, ó. Então, assim, ó, eu ter o dinheiro e eu ser rica, milionária, talvez não me trouxesse a prosperidade que é este sentir que eu tenho hoje. Então, ok, dinheiro é bom, ser milionária deve ser incrível, né? Não sei, deve ser incrível, mas eu não teria este sabor que eu tenho aqui. Agora, milionária com este sabor, bom, daí a prosperidade como um todo, né? Aí não deve ter coisa melhor nesse mundo. É muito legal a gente tocar nesse ponto, porque já fizeram essas perguntas para mim também. Eu falo assim: o que que você faria? Eu falo, ó, eu continuaria fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. Continuaria com o podcast, mas talvez eu conseguisse colocar mais recursos. Então, assim, você tem um benefício do material para você colocar mais possibilidades. Mas o cerne da questão, acho que é isso que é o ponto que as pessoas têm dificuldade de entender. O núcleo daquilo continua. Você está A vivendo aqui, essência. a essência. Essa tem que continuar. Com mais dinheiro, você ajuda mais pessoas. Com mais dinheiro, você alcança o maior número de pessoas possível. Imagina com mais dinheiro, eu ensinando esta técnica que eu tenho a muito mais pessoas e elas ajudando demais pessoas. Não ia ser incrível? Com Essa certeza. terapia da Mãe Divina, que eu te falo dessa ressonância límbica, de ir lá no passado, de ressignificar, curar, purificar, transmutar, chega aqui hoje, equaliza a situação, projeta ela para o futuro e depois de projetar, coloca tudo isso nesse programa mental e diz: mas o futuro não existe, é só uma projeção, o teu cérebro não sabe distinguir se é realidade ou não, então nós colocarmos aqui e ele vai te entregar aquilo. É muito interessante isso, você até tocou no nome da Mãe Divina, né, da ferramenta, que também você já mencionou uma vez, que foi um processo num momento de reclusão, né, que Foi? você começou a elaborar, que você teve as inspirações. E aí as pessoas escutam o nome Mãe Divina e associam a uma pluralidade de linhas, né, filosofias, eu acho que essa é muito bem universalista no sentido. Conta para o pessoal como é que foi a chegada dessa ferramenta, no momento que também era, pelo que eu me lembro, você falou que foi no momento da reclusão, né, do Foi, 2020 ali, né? foi na transição. Quando a pandemia aconteceu, aí tudo aconteceu comigo. Eu fui para casa para trabalhar em home office, né? E aí começou a vir o download acontecer. Quanto mais em casa eu ficava, quanto mais comigo eu ficava, mais descia, mais, mais canalizações. Não sei se eu devo usar esse termo ou não, mas que a minha criatividade tinha se aberto de tal forma que eu estava trazendo inúmeras ferramentas eu estava sendo incrível e foi muito bom. Mãe Divina, gente, não é externo e não tem a ver com religiões, tá? Mãe Divina é aquela mãe que ama, que acolhe, que direciona, que transborda de amor e dá aquele pulo do gato para o filho, sem julgamento nenhum, só transborda ele e diz: vai, filho, vai que é tua. Então, como eu tenho este arquétipo muito em mim, de ser essa mãezona, de ser essa pessoa que direciona, que ama, é o meu jeito de ser, sempre fui assim. Então eu utilizei este arquétipo do divino que está aqui, nesta partícula divina que está aqui, desta mãe. Então não é uma pessoa externa, mas sim é este arquétipo que está ativado em mim. E é esse o processo que eu faço. Dentro da técnica, eu uso neurociência, porque eu estou aqui, né, com aprendendo tudo sobre neuroplasticidade, como é que os neurônios se dissolvem, quando tem uma crença arraigada, como é que faz para soltar isso?
e utilizando a espiritualidade, porque dentro da técnica eu uso ferramentas espirituais. Às vezes no meio eu preciso fazer uma constelação, às vezes no meio da técnica eu preciso fazer uma apometria. Cada caso é um caso, mas a ferramenta em si, eu me aproprio da neurociência e espiritualidade. O legal desse arquétipo é que, assim, já tive a oportunidade de ver você com seus filhos, com sua filha aqui, né, tal, e é justamente isso, é essa energia, né, tem esse você é muito mãe ali, você é muito companheira, muito, chegada nos seus filhos, né. Então você cria o quê? Você cria uma segurança nessa relação, eu vejo que tem uma segurança muito interessante, e isso também molda, né, por exemplo, no seu caso, você vê que molda a segurança que os filhos vão ter no dia a dia. Então outras pessoas que possam aderir a isso também vão poder trazer um aspecto de segurança, mas também não é aquela coisa de colocar o filho aqui e não deixar fazer nada. A segurança é deixar o filho ter a própria caminhada, né. Exatamente. Que se você ama seus filhos, seu pai, sua mãe, seu marido, você vai inspirá-los e não cobrá-los. Tudo que você pode é inspirar outras pessoas através do seu exemplo. Então, olha só, se você ama eles, nada melhor do que você provocar esta autocura em você. Se você sente que tem uma trava, que tem um probleminha aí, e você limpar isso no seu campo e, consequentemente, você limpa o dos outros. Aliás, limpa para trás e limpa para frente, né? Não carrega junto. Se dissocia de fatores dolorosos do passado e se associa à prosperidade, aquilo que realmente você quer. Então, se dissociar não é se dissociar de pessoas, é se dissociar de traumas, de dores que te prenderam em algum lugar do passado. Muito bacana. Pessoal, vocês estão escutando uns miados aí? A nossa diretora tem uma assistente aqui, a Gabi tem é a Mévia que está aí hoje aí? De vez em quando ela aparece aqui na mesa também, ela é muito bem requisitada. Quem sabe ela não aparece aqui para você ver a nossa gatinha, né? Às vezes ela vem aqui e participa. E aí a gente está falando de ciência e espiritualidade, né? Se você colocou esse tópico. Como é para você, e eu pergunto isso para outras pessoas também, e eu acho muito legal a gente colocar, a relação da ciência com a espiritualidade, né, a ciência e a alma. Como performa isso hoje nesse propósito, né, que você está realizando? É que muitas pessoas pensam que a ciência, ela está muito atrasada, que não está acompanhando. Mas, gente, eu estou estudando neurociência, eu estou muito feliz. Saber que 2022, realmente, a ciência bateu o martelo e falou: nós estamos no emaranhamento quântico. Se a ciência bateu esse martelo, que a espiritualidade já nos falava isso muitos e muitos anos, perceba que aquele pedido de oração, aquele Deus distante não está mais. Então, se aquela oração que fazíamos, naquele formato, me ajuda, por favor, eu estou nessa situação, Deus olha para mim. Aí tu começa a perceber que tu tá no campo com ele, que você faz parte desse campo, e aí você começa a sentir ele dentro de você. Deus, como você gosta de chamar, eu também gosto de Deus, mas o campo é a mesma coisa, essa reprogramação mental, esse subconsciente. Então, se você entender esta prática, esta dinâmica, você começa a se empoderar e você começa a se sentir pertencente a este lugar com esta ferramenta de Deus ser você em ação. Você é Deus. Então, quando isso te toca verdadeiramente, você se apropria disso e você diz: nada pode dar errado comigo. Por quê? Porque eu sou ele aqui representada. E ainda andando um pouquinho mais, né, a gente ouviu nas religiões inúmeras vezes, né, Pai, Filho, Espírito Santo, né, essa tríade, a gente ouviu muito isso. Então vem comigo, se a ciência fala desse arquétipo, que é nós, esta figura com este veículo aqui. Digamos que numa analogia com o computador, isso seja o hardware. E digamos que o software, os programas que nós temos aqui dentro gravados, são os programas aí, o software. E esse aqui é o hardware. E a ciência disse que tem o observador. Lá no experimento da dupla fenda, ela comprova que você faz a escolha. Tudo é onda ou partícula. Você quer que se torne matéria esta onda ou não? Mas que as ondas existem todas. Quer puxar ela para cá, do sutil ao concreto? Então, este observador seria quem?
A alma consciente, que a espiritualidade tanto fala, o Espírito Santo, o observador. Quando você identifica esta tríade, quando você tem certeza de que isso está acontecendo e é aqui com nós, tu começa a ter segurança, Rafael. Tu não duvida mais das situações. Ah, é? Então eu estou percebendo o que a Diana está fazendo? Claro, você não olha mais para fora o que o Fael está fazendo, o que a Gabi está fazendo, você começa a se olhar para você. Isso eu não quero mais de mim. Isso eu quero. Eu quero me dissociar da Diana que tem ranço. Eu quero me associar a uma Diana amorosa. Pode isso? Claro que pode. Eu me dissocio da Diana que tem escassez e eu me associo a uma Diana de abundância. Só que os cientistas falam que não é autorreprogramável esse teu software. Sabe o teu computador na tua casa? Tu não tem que pedir para um técnico ir lá e atualizar para você a versão, ou você mesmo não tem que ir lá e fazer isso? Aqui também é assim. O programa velho que você pegou da mãe, do pai, da escola, do padre, do pastor, dos políticos, eles não são autoajustáveis, autorreprogramáveis. Você tem que parar tudo com a tua alma consciente e vir aqui e dizer assim: ó, isso eu não quero mais. Isto eu quero. E você vai fazendo novas escolhas de novas realidades, de acordo com esta decisão. Você assume esse lugar deste co-criador consciente, que não é nem co-criador. Se você é Deus em ação, você é o criador. A tua criatividade é para isso. Essa questão do subconsciente, né, que antigamente as pessoas separavam o subconsciente como algo até mesmo holístico, vamos dizer assim, que não fosse palpável de estudos científicos, né. Hoje a neurociência permite isso. A neurociências eles falam sobre o subconsciente já de uma forma que une o Sim. aspecto, vamos colocar, que não é palpável Uhum, mas já com tem comprovações. mudanças, né. Sim, o nosso consciente aqui no lobo frontal, a gente utiliza ele de 5 a 10%. E essas programações que regem o teu dia normal, é de 90 a 95% do programa tá ali. Você dirige sem pensar, você caminha sem pensar, você respira sem pensar, você se alimenta do mesmo jeito, escova o dente do mesmo jeito. Então, quando você toma uma decisão, isso não tá me fazendo bem, eu quero mudar esse programa. Toda vez que eu olho para a geladeira, eu acho que a minha geladeira tá vazia e eu vejo escassez. Agora eu vou ver que eu tenho uma geladeira, que tem luz elétrica, que eu tenho uma casa e vou ver abundância neste lugar. Uau! Reprogramou o subconsciente para ver abundância? O que que o universo vai te trazer? Mais do mesmo. Viu abundância, mais abundância. Viu escassez, mais escassez. Você não é refém de Deus, tá? Você é criador da tua realidade. E o que quando você traduz o termo campos de possibilidades infinitas, né, eh, como é que se enquadra essa questão do campo, né, e essa questão dessas possibilidades que estão aí nesse termo possibilidades infinitas? Para quem está acompanhando, às vezes, pensa: "Mas será que é infinito mesmo ou é infinito dentro das nossas possibilidades de alcançar coisas que são possíveis aqui?" Então vamos lá para mim te explicar, olha só. Tem uma Diana que está aqui hoje, tá? No podcast com o Fael e tal. E com ela aqui, vem cá. Olha, tem um Mimi aqui. Tem uma outra Diana que ela não decidiu vir aqui e ela está em casa. É uma outra versão da Diana. Tem uma outra Diana que ela foi num outro podcast. Tem uma outra versão da Diana que ela está ainda no banco. Então essas infinitas possibilidades, elas existem, e você vai fazendo escolhas conscientes, então você não é refém da sua vida, é tudo que eu tenho, é isso, eu não posso ser mais que isso e tal. Você pode sim, desde que você consiga fazer esta observação. Aqui, gente, é uma onda só. Todas as possibilidades existem. Desde que você consiga saber e querer que aquilo que está no teu campo, que vem como desejo, é para você. Deus não permitiria que viesse no teu campo um desejo e que você não pudesse.
Se ele criou as montanhas, os mares, as mansões, os carrões e tudo existe, oi! Olha que amor, gente. E tudo que existe, não foi para você ficar olhando e dizendo: "Isso não é para mim". Tudo é para você, tudo é para você e para mim. Acontece que o que que acontece com a gente? A gente fica com medo, e o medo ele é sabotador. Uma divisão muito simples, Fael, que eu poderia dizer, é que só existe o amor e o medo. Só existe o amor e o medo. Então, se tem amor, você consegue ter novas percepções. E se tem o medo, você fica aprisionado na culpa, na dor, refém, com desgastes. E quando você diz: "Não, eu posso", você deixa o amor tomar conta. E essa questão da energia do amor, ela é muito relativa, né? As pessoas confundem muito o que que é a energia do amor, né? Porque amor, às vezes as pessoas acreditam que estão vivendo um amor, mas na verdade estão vivendo um sofrimento. Como é que é essa queda de braço? Porque às vezes a pessoa olha para o filho, ou olha para a esposa, para a namorada e diz ter amor, mas na verdade está sofrendo, quer segurar, quer apego, quer dominar, né? Como é que é essa queda de braço? Porque deve chegar muitos casos na tua mesa aí, onde as pessoas acreditam que estão amando, mas estão destruindo a outra realidade. Exatamente. Então, olha só, o amor que eu falo, gente, é aquele amor que tem dentro de você, tá? É aquele que transborda. É aquele quando tu te encontra num determinado lugar na vida, ou fazendo um atendimento, ou trabalhando, ou com a família, ou cozinhando, e que aquele coração seu ele transborda de tanta alegria. Quando você está fazendo alguma coisa que você se sente tão bem, tão incrível, sabe? Que o teu coração se enche de amor. Este é o amor verdadeiro, é aquele que transborda. Acontece que às vezes, porque a gente aprendeu assim, nós ficamos esperando um amor externo. E nós ficamos esperando um amor que venha do marido, um amor que venha do pai, da mãe, do chefe. E isso não acontece. Este amor que eu falo, esta onda de amor que eu falo, é aquele transbordo de você para com você mesmo. E as questões que ligam, por exemplo, todo mundo que está aqui hoje, encarnado nessa Terra, pelo menos acredito que seja assim, né? Se houver alguma questão diferente, eu não cheguei a esse conhecimento ainda. Mas todo mundo tem uma referência de um homem e de uma mulher no organismo, O certo? yin e o yang, aham, É fato. fato, Só dá para chegar aqui com metade de um homem e metade de de uma uma mulher. mulher. Uhum, Vamos dizer, pai e mãe, no quesito genético, a gente está falando. certo. Mas às vezes no quesito vivência, as pessoas podem ser criadas por outras pessoas. Mas dentro dessa pessoa tem uma energia de um homem e de uma mulher. E muito se fala de problemas que as pessoas têm no dia a dia em relação a ou a prosperidade, ou a saúde, ou a dores, ou tudo mais, que muitas vezes se canalizam desse lado que vem do pai ou desse lado que vem da mãe. E aí existem diferenças de questões, né? Você pode colocar alguns exemplos, porque eu acho que a gente nunca falou sobre essas diferenças, que muitas vezes problemas que vêm relacionados desse lado que veio do pai ou desse lado que veio da mãe, dessa polaridade de um lado e de outro. Ótimo. Olha a sacada que você vai fazer que você está assistindo aqui, olha só. Você, Fael, quem é? 50% do pai, 50% da mãe. O pai, ele é da porta para fora de casa, Fael, que é aquele homem que saía caçar, pescar e trazer o alimento para dentro de casa. Então ele é o arquétipo aquele na qual você sai para o teu mundo profissional e você ganha dinheiro. O arquétipo do pai, essa metade é sua, é que vai para a vida e que vai ganhar a vida, ganhar dinheiro. E o arquétipo da mãe é aquela mãe da porta para dentro de casa, aquela que nutre, é aquela que te alimenta, é aquela que te ama. Então, olha só, se o dinheiro fica na sua vida ou se ele cai para o ralo, depende muito desse arquétipo da mãe em você, tá? Assim, ó,
Estou ganhando dinheiro, acessei o dinheiro, estou ganhando. Arquétipo do pai ali, ok. Tá com o pai, ok. O dinheiro vem, mas escorre, cai para o ralo. Não fica, não se mantém aqui. Nós temos alguma coisa desta nutrição com a mãe para ser purificado. Porque se você é metade pai e metade mãe, e você fala mal do pai, você está falando mal de você mesmo. Se você fala mal da mãe, do teu filho, por exemplo, fala mal dela, você está invalidando o filho. O filho jamais vai entender que tu está falando de outra pessoa, porque ele é 50% mãe. Tá fazendo essa carta aqui, gente? Então, assim, ó, não, tô falando mal do pai do meu filho. Ah, é? Tá falando mal dele? Tu tá tornando inválido o filho. Por que isso? Porque ele é metade pai e metade mãe. Agora, você está falando mal do seu pai ou da sua mãe. Você está se invalidando. Porque se você é metade de cada um e você falar mal